Um outro assunto importante entender é que estado é isolado e privado. Isso é, o estado da instância de um componente é local. O que é a instância de um componente? É isso aqui. Invocação, instância de um componente. Então, o estado da instância de um componente é local. Se você renderiza o mesmo componente duas vezes, cada instância vai ter estado isolado. Isso significa que mudar o estado de uma não vai afetar a outra. Por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer um CSS básico aqui, só colar ele. Só isso aqui, tá? Só centralizar o texto na div. E o que tiver com a classe app vai ter um display flex e um gap de 1 rem. Isso aqui é um CSS básico só para deixar um componente do lado do outro. E aqui eu tenho o meu app.js. O que está acontecendo aqui? Esse é um exemplo que a gente já viu com algumas diferenças. O componente app contém a div, que renderiza duas instâncias de toggle. O significado de toggle é alternar. Tá? Esse componente toggle, ele tem show, que é uma variável de estado que armazena um boolean. Se show é true, o P vai ser renderizado. Caso contrário, o P não é renderizado. Aqui abaixo eu tenho um botão que contém handle click toggle, que é invocada ao clicar no botão. O que ela faz? Ela invoca set show, que atualiza show para o booleano inverso. Ou seja, se show armazena true, o valor dela vai ser atualizado para false. Se show armazena false, o valor vai ser atualizado para true. E o componente re-renderiza com o valor de show atualizado. Esse mesmo fluxo se repete a cada vez que o valor show do estado é alterado. Vamos testar? Se eu testar aqui, tudo funciona como esperado, né? E aí, lembra, o que é a parada? Vamos visualizar o estado de cada componente aqui no React DevTools. Eu tenho duas instâncias de toggle, tá? E aqui, o primeiro toggle está com o estado false. Vamos clicar aqui na varinha. O state show dele, desculpa, eu falei false, né? O state show dele é true. Inclusive, se você quiser desmarcar aqui, ó, para testar, você pode fazer isso também, tá? Mas aí, quando eu clico no botão, o state dessa instância de toggle, que é essa primeira instância, foi setado para... Ele não atualizou? Devia estar false, né? Vamos lá. Fazendo feiura aqui. Ele não está atualizando. Deixa eu recarregar a página aqui. Eu não vou desmarcar, não vou passear nome de Hulk, vou nada. Vamos lá, alternar. Pronto, mudou para false. Fazendo passa vergonha aqui. Beleza, então essa instância desse componente agora tem um estado setado para false. Essa aqui continua igualzinho, o estado inicial, true. Beleza? Então, se te ajudar também a visualizar na aba Elements, olha só, eu tenho as duas divs aqui, e quando eu alterno a visibilidade desse componente, dessa instância, aqui agora a div tem só o button dentro, e o Pedro tá aqui, né? O P tá aqui. Fechou? E aí, quando deixar dessa forma? Quando eu deixo com que cada instância do componente
tenha o seu próprio estado, seu estado independente, né? Quando que eu preciso disso? Eu preciso, vamos lá, eu preciso disso quando o estado de um componente deve ser isolado do outro, tá? Então, quando eu preciso que cada componente tenha seu estado independente, ou seja, o estado desse aqui é independente da, da outra instância desse componente, eu deixo esse estado aqui dentro do componente. Eu disse que estado é isolado e privado. Por quê? O que eu quero dizer com privado? Seguinte, o componente app, que é o pai destes dois componentes aqui, não sabe da existência do estado dentro do componente toggle. Então, o estado é totalmente privado dentro do componente que o declarou. Não tem como um componente pai, nesse caso o app, saber do estado de um componente filho. Então é isso que eu quero dizer com privado. Tá bom? Agora, e se eu quiser deixar o estado desses dois componentes toggle, sincronizado? Isso é, eu quero que quando eu clique no botão de um componente, o outro componente saiba que o estado mudou e também seja modificado. Como fazer isso? Vamos lá. Quando eu quero que o estado que os dois componentes mudem juntos, eu poderia pensar em passar, por exemplo, uma prop entre esses dois componentes, toggle, para avisar que o estado mudou. Poderia pensar isso. Então, dois componentes irmãos, passar uma prop entre eles para avisar para o outro que o estado mudou. Só que não tem como passar informação entre componentes irmãos no React. Não tem como fazer isso. A forma certa de fazer isso no React é mover o estado dos componentes filhos para o componente pai mais próximo. Ou seja, subir, elevar o estado para o componente pai mais próximo dos componentes irmãos e então compartilhar esse estado que está no componente pai com os filhos. Como que é isso? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é inserir bloco no app. Porque eu vou precisar ter o estado aqui dentro. Para que eu passe para o app o estado que está nos componentes filhos. Que é qual? Vamos lá. Olha só como é que vai ficar agora. O que está acontecendo aqui? Eu tirei o estado do toggle, aqui da declaração do toggle não existe mais estado, e subi ele para o componente, subi o estado para o componente pai mais próximo do toggle. Então aqui eu tenho duas instâncias de toggle que estão dentro de quem? Do app. Então o app é o pai mais próximo. E aí entra aquele conceito que eu falei anteriormente, em alguma aula passada, de dispersão versus concentração de código de estado. Então, além de trazer aqui para o app a variável de estado, show, eu também trouxe a função handleClickToggle. Por quê? Essa função executa a função de set de estado. Ou seja, é uma função que está diretamente relacionada ao estado. Então, essa função está diretamente relacionada ao estado.
Então, ao invés de eu deixar essa função dispersa aqui dentro do toggle, eu trago ela para ficar o mais próximo possível do estado com o qual ela tem relação. Que é esse aqui. Então, ela fica perto do estado que ela tem relação. E aí, eu concentro em um só lugar o código relacionado ao estado. Se eu salvar, o ESLint avermelhou as paradas aqui. Por quê? Dentro do escopo de toggle, por exemplo, não existe declaração de should show e declaração de handle click toggle, né? E aqui ele está reclamando o inverso. Isso aqui não está sendo usado, isso aqui não está sendo usado. Só que como agora o componente está o estado está no componente pi, então o estado está no componente pi do toggle, eu preciso passar o estado para baixo. Então eu preciso passar esse estado para baixo. Para quem? Como assim para baixo? Para os componentes filhos. Preciso passar o estado para cá. E a função que atualiza o estado também, né? Tá? E aí, como que isso pode ser feito? Como que eu passo uma informação do componente pai para os filhos? Diz aí no chat. Como que eu passo informações ou uma informação de que está no componente pai? Passo essas informações aqui para os componentes filhos. Fala para mim. Juliana, props, Alexandre, propriedade. Isso aí. Isso aí. A gente passa, no React, a gente passa informações de um componente para o outro, principalmente de componente pai para filho, através de props. Via props. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha como que vai ficar agora. Aqui no app, no JSX, os componentes toggle, as duas instâncias agora tem uma prop should show, que recebe a variável de estado should show. Então, a prop should show está recebendo esta variável de estado. E tem também a prop handle click toggle, que está recebendo o quê? A função handle click toggle. Beleza? Que é responsável por alterar o estado da variável de estado should show. Aí, na declaração do componente toggle, should show e handle click toggle estão sendo recebidas como props. Então, passei as props aqui, elas estão sendo recebidas aqui. E aqui dentro elas estão sendo usadas como já estavam. Se eu salvar, o vermelhão sai daqui. Está desatualizado. Tá, mas aqui dentro essas props estão sendo usadas como já estavam. Se a gente testar, tá, estava aparecendo um errinho ali no console, é porque estava em memória. Se a gente testar agora, olha só. Quando eu mudo o estado, ele é refletido nos dois componentes. Tá? Por quê? Porque agora o state está no estado pi, aqui atualmente o state está como true, e aí quando eu clico em algum dos componentes, dos botões, o estado muda para false, e isso é refletido nos componentes, né? Então, vamos lá. Isso aqui reforça o que eu tinha comentado anteriormente em uma outra aula sobre o fluxo de cima para baixo. Sempre que componentes irmãos precisam acessar o mesmo estado, ou seja,
os componentes toggle, irmãos, precisam acessar um estado que está no pai. Sempre que componentes irmãos precisam acessar o mesmo estado, é um padrão que esse estado seja movido para o pai, mais próximo desses irmãos. Tá? E aí, então, a gente começa a observar novamente o padrão de fluxo unidirecional de dados no React. One-Way Data Flow. No React, informações sempre são passadas de cima para baixo. Ou seja, estou passando informações aqui de cima, desse componente pai, para baixo, para os componentes filhos. Beleza? Então, isso é sempre de um componente pai para um componente filho, sempre de cima para baixo, através de props. E aí, lembrando, quando o valor da variável de estado muda, ou seja, o valor de show aqui nesse caso muda, o React re-renderiza o componente. Então, quando o botão é clicado, olha só, quando esse botão é clicado, o handle click toggle, a função handle click toggle, executa setShowShow. Isso diz para o React que na próxima renderização, o valor do estado deve ser o boolean inverso. E aí, o app é renderizado novamente, com o valor de estado atualizado. E como o toggle está sendo usado aqui embaixo, toggle recebe o estado atualizado e re-renderiza ou não o parágrafo, né? Dependendo do valor de show. Obviamente, essa renderização aqui, o toggle, essa re-renderização, ela é otimizada para evitar renderizações desnecessárias, tá? O React re-renderiza os componentes toggle, mas isso não significa que todo o componente é re-renderizado. O React ele compara o novo valor de show com o valor anterior e atualiza só as partes que dependem do estado, desse estado, no caso, que é a que exibe o parágrafo condicionalmente. Beleza? É isso que acontece aqui. Alguma dúvida?